Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Shalom a essa primeira live da revista Missão Cidades. Vamos conferir para ver se o som tá funcionando na nossa primeira live? Tá beleza. Tá funcionando aí? Perfeitinho. Se você está chegando aqui no nosso YouTube da TV Missão Cidades... Estamos ao vivo! Tá funcionando. Tá, eu tô falando que você que tá funcionando porque tá Coisa boa. Irmão. Tô do fone aqui, ó. Já tem uma galera chegando tá aqui. Aí, ó. Rodriguete chegando. Olha só, que sucesso. Seja bem-vindo, nosso amigo. Amigos, sejam bem-vindos a essa primeira live, nosso primeiro encontro de uma série que vai acontecer de segunda a sexta aqui, né? Muito bem. E temos que fazer justiça. A Marília foi a primeira a chegar. A Marília, direto de Marília. Direto da cidade de Marília, no interior de São Paulo. Super beijo pra você. Deus te abençoe, Marília. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom, estamos chegando aqui. Eu sou o Davi, o apóstolo Washington. Uma honra estar aqui com os irmãos. E o Fabinho chegando aqui também. E... o povo já conhece. Já conhece, né? Tá. Glória a Deus pela sua vida. Vagnão chegando aqui também. Ah, não, Vagnão é você, né? É. Legal. Bom, nós estamos aqui na nossa primeira live da revista Missão Cidades. É uma honra ter você aqui conosco. E tem muito assunto bom, né? Verdade. Mas antes da gente falar do nosso assunto principal, eu gostaria de dar as honras ao nosso querido apóstolo Washington para falar de todos os projetos missionários da Academia do Clamor. Aí, gente. Que bom. Só coisa boa. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Os irmãos estão testemunhando a primeira live da revista Missão Cidades. E a revista Missão Cidades faz parte de um conglomerado de ações onde, como agência de missões, estamos preocupados em propagar o Evangelho de diferentes formas para alcançarmos o maior número possível de pessoas. Enquanto grupo de comunicação, nós temos a TV Missão Cidades e a revista Missão Cidades trabalhando lado a lado para informar o público cristão a respeito da importância da causa missionária e também atualizar a respeito de esforços importantes, como o trabalho da Academia do Clamor, junto à base missionária, da EMAMU, que é a Escola Ministerial de Avivamento e Missões Urbanas, o SEMAMU, que é o nosso seminário teológico, que trabalha com ênfase a preparação de obreiros para o embate teológico dentro do ambiente urbano, já que a missão urbana é tão importante para a expansão e consolidação da igreja em todo o mundo. Então nós estamos aqui hoje prontos para iniciar o recrutamento e o engajamento de cada um dos nossos espectadores nessa frente de missões tão valiosa para nós, que é a missão urbana. Maravilha. E você que está aqui nos assistindo, você pode participar ao vivo aqui com a gente. Rodrigo Vaz mandou um bom dia para todos. Rodrigo, super bom dia. Meu amigo. Você que ainda não conhece o Rodrigo Vaz, procura lá no YouTube, Rodrigo Vaz com Z no final, e você vai conhecer as músicas do Rodrigo, né? Sem dúvida. O nosso querido Rodriguete, que mora no nosso coração. É o camarada que faz aquelas canções, né, que inspiram a todos, inclusive a canção do amigo, né? Gente, um dia vocês vão entender a piadinha interna. Bom, mas antes da gente entrar no nosso assunto, tá chegando também um eventaço, né? O senhor tá com a camisa aí do Hot Dog Festival. Aponta pra lá, assim, ó, pra ficar mais. O que é o Hot Dog Festival, o apóstolo? Vamos lá. A Academia do Clamor, que, como foi dito, é a agência de missões responsável pelo grupo de comunicações Missão Cidades, pela base missionária, pelo centro de formação ministerial, que envolve a EMAMU e o SEMAMU, também tem um calendário de missões, onde estão previstos vários eventos ao longo do ano, que tem como objetivo principal a mobilização e a organização da igreja para a realização de esforços evangelísticos. O Hot Dog Festival é um desses importantes eventos que acontece todo mês de novembro, onde nós aqui na cidade de São Gonçalo, convidamos você de todo o Brasil a estar conosco, realizamos o maior festival regional e temático sobre hot dog. O hot dog é um dos lanches mais comuns na cantina das igrejas. Quem não gosta? E hoje, com toda certeza, faz parte
né, do dia a dia dos brasileiros, né? Principalmente nos finais de semana, nós observamos que as pessoas sempre lancham nas lanchonetes, praças, e com toda certeza o hot dog sempre está, de alguma forma, no cardápio daqueles que passeiam pelos shoppings. E nós entendemos que o hot dog é um desses símbolos da comunhão cristã contemporânea. E nós, por esse motivo, organizamos um evento temático que congrega igrejas que vão voluntariamente organizar barracas com cachorros quentes, e esse ambiente onde é gerado uma feira gastronômica serve de cenário para ações de evangelismo que começam antes do evento, com as igrejas mobilizando suas comunidades, organizando caravanas para que as pessoas participem dessa experiência. E também no local nós vivemos a alegria de ver não apenas a confraternização entre a igreja e a comunidade em redor, que tem a oportunidade de conhecer o ambiente cristão, que é um ambiente familiar, um ambiente espiritual, um ambiente onde a alegria do Espírito Santo rege o nosso comportamento e atitude, e dessa forma podemos ali interagir a respeito do reino de Deus e falar a respeito da verdade da salvação, até porque simultaneamente acontece na estrutura de palco um esforço feito pelos pastores envolvidos na programação em comunicar o evangelho, das bandas inscritas no festival de música e também os convidados que vão tocar canções que ao longo de todo o dia exaltarão o nome do Senhor e proclamarão o reino de Deus. Então nós vamos ter no Hot Dog Festival uma verdadeira festa que, como temos compartilhado com os irmãos nas reuniões de mobilização, nos fazem lembrar das festas de caridade que a igreja primitiva realizava, como o apóstolo Judas, né, na sua epístola, menciona que haviam festas de caridade, um amor, que precediam a celebração da Santa Ceia da igreja no primeiro século. E eles faziam isso exatamente para que todos pudessem se saciar e no momento da ceia do Senhor todos pudessem discernir o corpo e o sangue de Cristo, não confundindo a ceia do Senhor com o momento de saciar o corpo, mas sim como sendo um momento de espiritualizar o encontro, a fim de proclamar o valor da morte do Senhor, né, e anunciar a sua vinda consecutivamente. Então nós estaremos realizando o Hot Dog Festival no dia 16 de novembro de 2024 e será uma grande bênção. No ano passado mobilizamos um grande número de igrejas, de pessoas, tivemos conversões e no final do evento, ocasionalmente, realizamos uma ceia geral, uma santa ceia, onde a igreja congregada viu ali um movimento de unidade extraordinário, onde inúmeras denominações celebraram a ceia do Senhor juntas, encerrando o evento. O corpo de Cristo. Muito bem. Lembrando que hoje, segunda-feira, às 19h30, nós teremos mais uma reunião de pastores, líderes aqui em São Gonçalo e região. E o endereço? Qual é o endereço? Reunião de mobilização e organização do Hot Dog Festival. Que legal, hein? Vai acontecer na Assembleia de Deus, Visão Mundial do nosso amigo Pastor Abner. Nós vamos levantar o endereço e vamos comunicar aos irmãos. Fica próximo à Praça do Bandeirantes, ali na entrada do bairro do Miriambi, aqui em São Gonçalo, local de fácil acesso. Ali é Raul Veiga? Ali é próximo ao Raul Veiga, entrada pelo Raul Veiga. Se você vem do Alcântara ou de Santa Isabel, você vai chegar facilmente. É um local onde é possível. Isso aí. Eu acho que eu devo ter o endereço aqui. Está a 10 minutos de qualquer bairro de São Gonçalo. Viu? Quase que eu... Será que ali era para ser o foco e desviaram ali para o Zé Garoto? Ó, o endereço é Rua Aristides Campos, número 7A, lá no Jardim Miriambi, em Bandeirantes. Isso mesmo.
E temos mais um aqui, ó, na live, Maria da Penha Freitas. Seja bem-vinda, Maria. Paz, glória a Deus, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, irmã. Tem aqui um videozinho do hot dog, vamos dar uma olhadinha? Confere aí na tela então, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo e queremos, nesse momento, te contar a respeito de uma das maiores estratégias de evangelização já adotadas pela igreja na cidade de São Gonçalo. Trata-se do Hot Dog Festival. Nós estaremos mobilizando igrejas para que juntas possamos realizar essa grande ação. A nossa estratégia, prevemos que esforços de evangelismo sejam realizados antes, durante e depois do evento. Isso acontecerá a partir da unidade do corpo de Cristo expressada em ações que envolvem a inscrição de igrejas, a contribuição de cada igreja para a montagem de barracas em uma feira gastronômica que será uma das grandes atrações do evento. Cada igreja oferta 500 hot dogs e nós temos a intenção de, mais uma vez, oferecer algo próximo de 25 mil hot dogs que serão distribuídos gratuitamente, com a distribuição de sucos e refrigerantes. Também desejamos que você, que assiste esse vídeo, entenda que o evento é recheado de música cristã. Nós teremos no palco bandas e cantores que estarão louvando e adorando ao nosso Deus dentro de uma estrutura de festival de música que engrandecerá o nome do Senhor. Também é importante destacar que ao longo de todo o evento, os pastores se revezam durante a programação, orando pela cidade, pelas famílias e principalmente liberando palavras evangelísticas. A pregação do Evangelho nos permitirá alcançar o coração de todos os nossos convidados, daquelas pessoas que foram evangelizadas e trazidas para o evento com o esforço de cada uma das igrejas participantes dessa programação. É importante destacar que no evento nós fazemos a inscrição e a identificação de todos os participantes, nos permitindo, pelo uso de pulseiras, compreender qual a porcentagem do público é composta por cristãos, por obreiros e também por pessoas ainda não crentes em Cristo Jesus. Com essa estratégia, os nossos evangelizadores, as equipes missionárias durante toda a programação fazem esforços de abordagem, testemunho do Evangelho e assim o Hot Dog Festival não é apenas uma festa, é um campo de evangelização, um grande funil evangelístico, onde atraímos pessoas de toda a cidade para ao longo de uma jornada gastronômica e de celebração também realizarmos a evangelização de pessoas que precisam, como eu e você um dia, conhecer a verdade do Evangelho. Por isso, eu preciso que você se desperte para essa oportunidade, mobilize a sua igreja e venha participar conosco desse grande mover. Venha fazer parte desse esforço da Igreja de Cristo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Eita, voltamos aqui. Agora ficou explicadinho nos detalhes, em todos os detalhes. Só lembrando que hoje temos reunião de mobilização, né? Não esqueça. E você é o nosso convocado, né? Você que é pastor, líder aqui de São Gonçalo e região, você quer se juntar a nós nesse grande evento missionário de missões urbanas e evangelização da nossa cidade. Você é o nosso convidado especial de participar. Jesus ele fala uma coisa que é muito bonita, que é onde nós começamos a treinar, a dar os primeiros passos, que é o seguinte: quando ele fala assim para a igreja ali, né?
Ó, vocês vão primeiro para Jerusalém, depois vocês vão para Judéia, depois vocês vão para Samaria e depois para os confins da terra. Apóstolo, o que o senhor acha que é o Hot Dog Festival? O Hot Dog Festival é um dos esforços da igreja de evangelização, né, na experiência que eu chamo de Jerusalém. É um momento de ativarmos os irmãos em Cristo a terem a primeira experiência de evangelização. Aqueles que já evangelizam conseguem, através do Hot Dog Festival, fazer a mobilização dos irmãos que ainda não estão inseridos no trabalho de conquista de almas e oferecer a eles uma primeira experiência, tanto de trabalho como frente eclesiástica dentro do evento, servindo mesas, através da experiência de preparar e entregar um hot dog, mas também através da experiência de ir pela primeira vez às ruas, de convidar o vizinho da direita, da esquerda, de trabalhar na rua do seu bairro, na sua rua, da sua casa, para atrair as pessoas até um ambiente onde ela consiga falar sobre Jesus de maneira natural, espontânea. Ó, eu estou pensando aqui, se tem comunhão, partiu do pão. E oração. Estavam todos reunidos ali. Uau, o Espírito Santo pode descer lá, hein, gente? E o próprio Deus ainda pode acrescentar aqueles que haviam de ser salvos. Será que a gente pode reviver isso aí num projeto igual a esse? A nossa leitura de manifestações estão sempre ligadas a ambientes litúrgicos. Sim. Mas é importante destacar que o nosso Deus é um Deus de celebração. As santas convocações da nação de Israel, as moedes, sempre aconteceram em datas comemorativas onde o povo judeu era atraído de todas as partes do mundo para um ajuntamento. A Igreja de Cristo viveu o derramar do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. As pessoas enxergam que os discípulos estavam reunidos no cenáculo orando. Mas é importante destacar que a experiência do cenáculo provocou a interrupção de um evento nacional que acontecia na capital religiosa Jerusalém. Houve uma repercussão. A expectativa nossa é que o Hot Dog Festival não seja um evento apenas para a igreja, mas um evento da igreja que alcança a comunidade. Então, para isso, a igreja se reúne e atrai. Atrai através da oportunidade de compartilhar o pão, literalmente. Só que o nosso pão leva salsicha. O pão vem acrescentado, E nem sempre é salsicha. Tem outras especiarias lá também que eu tô sabendo. O legal desse festival gastronômico é porque a diversidade de hot dog, é bem interessante. Sim. Bom, agora a gente vai entrar aqui num assunto que é muito importante, é o motivo dessa live. Isso aí. A revista Missão Cidades ela vai ser lançada no dia 1º de novembro. Muito bem. E o nosso tema para essa primeira revista é o Pacto para o Futuro. Muito bem. Que é um tema muito atual e eu estou aqui abrindo no site oficial do... E assustador, irmão. Eu vi uma matéria que eu fiquei até preocupado. Depois a gente fala. Estou no site oficial aqui, vocês vão acompanhar comigo aí na tela, que é o site oficial das Nações Unidas do Brasil, da ONU, só que é o site brasileiro. E no último dia 22 de setembro eles publicaram que as Nações Unidas adotam o inovador Pacto para o Futuro para transformar a governança global. Aquilo que nós já chamamos antigamente de, não sei se pode falar, Nova Ordem, Mundial, para respeitar aqui o nosso... Não, isso não é o site, não. O site é brasil.nu.org/pt-br, caso você queira acompanhar. Mas nós temos aqui essa notícia que ela é super atual e que a Bíblia já nos profetizou sobre isso, E só para a gente introduzir aqui o assunto, diz que os líderes mundiais reunidos na Cúpula do Futuro em Nova York adotaram hoje o Pacto para o Futuro, que é o documento que inclui o Pacto Digital Global e a Declaração sobre as Gerações Futuras. O pacto é o resultado de um processo de anos que, de forma inclusiva, busca adaptar a cooperação internacional às realidades de hoje e os desafios de amanhã.
o mais amplo acordo internacional em muitos anos, abrangendo áreas totalmente novas, bem como questões sobre as quais não foi possível chegar a um acordo em décadas. O pacto visa, acima de tudo, garantir que as instituições internacionais possam cumprir suas funções em um mundo que mudou drasticamente desde que elas foram criadas. Resumidamente, o que está acontecendo aqui é que as nações agora estão tentando acelerar aquilo que nós chamamos de Agenda 2030, né? Que é a previsão de uma agenda sustentável para o ano de 2030, e com os conflitos no mundo, nós temos hoje essa urgência da ONU, das Nações Unidas, em acelerar esse processo, né? E aí, esse é o tema do dia para a gente conversar. O que a Bíblia fala sobre isso? Pertinente pra caramba, e eu vejo muitos sinais aí nessa reunião, né, de países querendo mudar leis, mudar direitos, deveres, né, centralizar, né, que é algo que a gente precisa ficar muito atento, o poder em uma mão só, por meio de um sistema governamental. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, porque Jesus, ele não falou o dia, não falou a hora, nem disse mesmo que sabia, mas ele deixou sinais, né? E temos também o apóstolo Paulo, temos os profetas, que deixam vários sinais para a gente ficar atentos para o dia da vinda do Senhor, para ele estabelecer o juízo sobre a terra e sobre todos os pecados dos homens, né? Perfeito. O que é importante nós considerarmos da introdução desse nosso encontro é que o Pacto para o Futuro, né, já foi denominado ao longo da história de diferentes formas, né? Ele foi denominado como a Convenção de Estocolmo, sim, foi denominado como a Rio 92 ou a Eco 92, foi denominado como a Agenda 21, foi denominado como Agenda 30. E o que se observa ao longo de todos esses anos? É que existe um esforço para promover no mundo uma agenda ideológica. E quando nós falamos em ideologia, estamos falando de pensamentos humanos com viés político, sim, que têm sido desenvolvidos ao longo de muito tempo e que têm sido não mudados, mas repaginados para que as pessoas não percebam que existe um movimento internacional para, de alguma forma, organizar o sistema do mundo para um evento futuro. Ponto. Esse evento futuro nós enxergamos como cristãos e por uma leitura profética das Escrituras que diz respeito à manifestação de um líder mundial. Ok? Só que o sistema do mundo não está preparado para um governo mundial, para uma ordem global. Perfeito? Então, o que se percebe? Se percebe que, do ponto de vista econômico e político, o mundo caminhou na direção de uma perspectiva ideológica e econômica muito próxima do que conhecemos de neoliberalismo e também de uma perspectiva capitalista, né? Então o Ocidente se destacou no mundo, ok? Fazendo com que toda aquela política conhecida como política comunista, socialista da antiga União Soviética fosse de alguma forma encurralada e perdesse espaço. Todos devem lembrar, né, que a União Soviética, a Rússia, posteriormente a União Soviética se dividiu em vários países e a Rússia herdou, né, o espólio da antiga União Soviética, o viés ideológico, né, a perspectiva política de conquista, e todos tinham uma ideia de que o comunismo tinha sido superado no mundo, de que eles haviam se desestruturado e que era uma visão de mundo já ultrapassada.
Só que o que nós observamos? Observamos que o marxismo que nós conhecemos na escola foi transformado em uma nova modalidade de marxismo que é chamado de marxismo cultural. Sim, e as ideologias do Antônio Gramsci também, que vieram por viés, né, de trazer através da cultura, através da educação, né, toda essa ideologia, e essa ideologia ela viria transformando as mentes e exaurindo cada vez mais, né, a mentalidade judaico-cristã, que é o alvo deles. Sim. Entende? E aí eu acho que é nessa linha aí que a gente precisa ficar muito atento, porque o Antônio Gramsci ele pensou de uma forma estrutural. E, infelizmente, a cultura ocidental ela não pensou num combate a isso. Está sendo pensado agora. Pelo contrário. Às pressas. A gente foi contaminado. Pelo contrário, a cultura ocidental atraiu as pessoas para um ambiente onde o desenvolvimento pessoal, né, aproveitando a onda do desenvolvimento econômico das nações, a geração de oportunidades, fez com que ela se tornasse materialista demais para pensar política, para discutir questões de cunho religioso. Sim. Ou seja, mesmo cristãos e judeus se desvencilharam do debate intelectual. Então, você já me deu e não acompanharam as mudanças da oposição ao seu pensamento ao longo do tempo. Então, o que nós temos? Temos uma reação ideológica que ocorreu nos bastidores do mundo, onde nós vimos autoridades políticas, personalidades artísticas, personalidades das organizações sociais se estruturarem através, por exemplo, do Foro de São Paulo, né, que deu um impulsionamento ao pensamento socialista nas Américas, mas também em outras partes do mundo, gerando encorajamento a uma reação porque social. Esse materialismo que envolveu a sociedade judaico-cristã é exatamente o alvo das críticas deles. Porque eles trazem para a ideia da sociedade judaico-cristã exatamente que, olha, vocês pregam uma coisa e vivem outra. Né? Vocês falam que as pessoas precisam ser assistidas, as pessoas precisam de uma certa igualdade, mas vocês só pregam isso e vivem outra coisa. E é o nosso alvo de acusação por meio do socialismo, né, principalmente essa linha fabiana da coisa. Eles vêm dizendo que, olha, nós precisamos fazer a inclusão social, nós precisamos reorganizar e trazer igualdade através de políticas públicas. Né? Então, a partir desse momento, nós demos uma liberdade para que eles nos acusassem de aquilo que a gente pregava e não fazia. Então, assim, uma coisa que eu fico muito preocupado nos dias de hoje, que eu creio até que seja muito interessante nós pensarmos, é que Paulo denunciou uma coisa lá quando o povo estava em polvorosa. Uau, o anticristo está aqui, deve ser o Nero, porque ele está querendo pegar todo mundo e dar uma coça em geral, e começaram a pregar entre eles lá, né, como se até fosse viesse do próprio Paulo esse conhecimento, essa ideia, ou dos apóstolos, de que naquele momento ali eles estavam vivendo o tempo da vinda do anticristo. E aí Paulo escreve uma carta, que o apóstolo vai falar dela aqui com maestria, tenho certeza. Mas nesse momento ali ele traz alguns aspectos que ele vai ler, né, e vai falar aqui com a gente, e vai trazer mais detalhes também, que me mostram o quadro social nosso hoje, e que nós, como cristãos, que somos o alvo dessa perseguição, né, por meio desse viés político, e nos mostra e nos aponta exatamente esse momento que para mim é um sinal. Não sei se todo mundo compartilha dessa mesma ideia. Eu acredito que Paulo nos dá um sinal, que a vinda do anticristo viria por meio desse problema que ele vai apontar na carta que ele escreve. Sim. Paulo, nas suas cartas escatológicas,
vai mencionar a figura do anticristo. Sim. Como sendo alguém que se opõe a tudo aquilo que leva o nome de Deus e se chama pelo nome de Deus. O fim disso será a instituição de um governo mundial, muito provavelmente, porque é o que a Bíblia diz, né, na capital religiosa do mundo, que é Jerusalém, que é o local onde nós esperamos que seja construído o terceiro templo, né, que será um símbolo dessa era tribulacional prevista na palavra de Deus. Então, nós hoje temos uma leitura de que o anticristo terá uma organização política e econômica que vai dar a ele condições e poderes sobre diferentes regiões do mundo. Certo. Nós sempre conversamos, né, nos nossos bastidores, Sim, a respeito da ação de unificação do mundo, o que nós chamaríamos de governo mundial, alguns chamam de nova ordem, né? E o que é importante destacar é que nós ouvimos desde a nossa adolescência falar sobre o globalismo, e é uma expressão que, embora parecida, não é sinônima, né? O globalismo vai nos arrastar para um ambiente de debate, discussão, aonde nós vamos precisar conhecer o ambiente político para interpretarmos, inclusive, ou termos uma melhor interpretação de algumas afirmações proféticas na palavra de Deus. Porque quando a Bíblia se refere ao anticristo, a Bíblia se refere ao anticristo, por exemplo, mencionando, citando Daniel 9:27, deixando muito claro que aquele que ler Daniel 9:27 deve entender ou interpretar o texto. Então nós aqui temos uma leitura onde, para nós não perdermos uma linha de raciocínio e não darmos saltos, deixando para trás lacunas que eu acho que são importantes para a compreensão do que está acontecendo, uma vez que o David trouxe a matéria sobre o fórum, né, mundial para o debate, é que existe um cenário sendo montado. A nossa geração testemunha, né, nossa geração, né, mas acho que as últimas duas gerações estão testemunhando uma aceleração de acontecimentos assustador, que estão evidenciando uma mudança de valores no mundo. Sim. Uma mudança de ambientes. O mundo que os nossos avós conheceram está desconfigurado. Rapidinho, só te cortando, mas dentro do que o senhor está falando, uma das declarações do secretário-geral da ONU nesse evento, O secretário-geral que é o Antônio Guterres. o Antônio Guterres, ele disse que nós não podemos criar um futuro adequado para os nossos netos com um sistema construído por nossos avós. Então, esse é o grande perigo. Desconstrução. Esse é o grande perigo. Porque se nós formos falar sobre anticristo, nós não podemos falar sobre anticristo sem mencionarmos o que ele representa. Porque o que há de menos importante é quem ele será. Nós sabemos o que ele é. As pessoas se preocupam em decifrar, né, a Bíblia Sagrada para fazer previsões do futuro. Um futuro que a Bíblia já nos descreveu, mesmo que não nos dê a afirmação sobre qual é a identidade desses personagens. Mas nós sabemos o que ele é e o que ele representa. Até porque se a gente começa a... Pode ser até uma estratégia do próprio inimigo, né? Fazer destacar figuras, por mais parecidas que elas sejam, né? A gente colocou algumas fotos aqui porque é de praxe. Você entrar na internet agora, você vai ver ali todas aquelas figuras ali apontadas como possível, ou até tem pessoas que categorizam
aquele ser ali, que um desses aqui foram os mais citados, por isso que nós colocamos na capa da live, né? São os mais citados como players, né? Aqueles caras que podem ser o anticristo. E há pessoas que afirmam categoricamente, né, que esses caras são o anticristo porque nós não pretendemos fazer. Não é o caso aqui, gente. Nós montamos essa live aqui, nós provocamos a nossa audiência, né, para que ela viesse para achar que ia ver que nós vamos evidenciar o anticristo. Está por trás dele. Isso é importante. Talvez, compreendendo o que está por trás dele, nós nos aproximemos e o sistema do mundo hoje, ele está globalizado e existem figuras importantes que nos bastidores desse sistema ditam as regras a serem seguidas por aqueles que estão reféns ideologicamente do que se estruturou. Então, o que nós observamos? Observamos que existe uma linha de pensamento que foi infiltrada no mundo. Quando a ideia de mundo sofreu um grande impacto que nós podemos sugerir como sendo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. O que acontece entre esses dois eventos de relevante, vocês sabem? Sim. O que aconteceu de importante entre esses dois eventos? O restabelecimento aí de... Não, isso foi posterior. Nesses dois eventos aí, eu creio que foi uma perseguição muito grande a um povo específico. Não apenas a intensificação do movimento sionista, sim, mas a busca pela paz. Tanto que e essa é a grande questão. É o grande tema da ONU hoje. Essa é a grande questão. As pessoas imaginam Satanás como tendo interesse em consumir o mundo em conflitos. Satanás não tem interesse em consumir o mundo em conflitos. Satanás tem um interesse em preservar a operação do mundo e retardar o advento de Cristo. Sim. É uma situação que é interessante colocar assim, só como aquela pincelada, né? Vou pensar aqui e vou trazer para a conversa, né? Não vou dizer a ordem que faz isso, mas vou deixar entender que seja, né? Existe uma ordem que está atuando hoje nos bastidores da política, né? E essa ordem, né, ela já atua há muito tempo. Se você for pesquisar a base da sociedade hoje, ela está sendo orquestrada por essa ordem, né? E essa ordem, ela diz que atua através do caos. A ordem é a partir do caos. É o Order of Chaos, né? Então, tipo, mas é como eles atuam. Eu tenho até uma outra leitura sobre essa questão, Fábio. Sim. Porque o que acontece no mundo hoje? Sim, sim. Todos os grupos que pleiteiam ocupar uma cadeira nos primeiros assentos dessa nova ordem estão preocupados em controlar o pensamento e controlar os recursos. Pensamento e recursos. E o mundo integrado, o mundo globalizado, torna toda a comunidade internacional responsável por qualquer comunidade internacional responsável por qualquer evento ocorrido em qualquer parte do mundo. Certo. Então, o que acontece, por exemplo, em relação ao nosso país? A gente observa que é muito comum as pessoas comentarem a respeito do atual presidente, o que se transforma em meme. Por exemplo, desligar o microfone do Lula, né, durante o seu discurso. Inclusive, foi tudo isso que ele estava falando. Mas o que o Lula discursou? Se nós perguntarmos às pessoas se elas souberam sobre o Lula ser interrompido por exceder o seu controle para que o governo local, no caso, por exemplo, do Brasil,
ele siga as leis internacionais e não tenha a obrigação de submeter o pensamento ideológico à discussão política interna. Ou seja, há um esforço para que haja um governo internacional e haja o esvaziamento do Congresso, do Senado e até, pasme, do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Por quê? Porque internacionalmente já existe uma tendência à implementação do pensamento à esquerda, ao viés comunista, ao viés socialista. Temos a China aí que é o fascismo, que ganhou força no mundo por causa de personagens importantes. Né? A China, a Coreia do Norte, a Rússia se tornaram financiadores de programas, negócios, atividades esportivas e, pasme, eles começaram a ditar as regras do jogo. Obviamente, o que se vê é que desde mais ou menos final da década de 60, 68, onde surge o Clube de Roma e começam a ser construídos relatórios que têm como pano de fundo um tema muito conhecido de todos. O senhor falou um nome aí interessante, Clube da onde? De Roma. Opa! Então, veja que sinal. esses grupos começaram a produzir relatórios sobre o clima, sobre o meio ambiente, sobre a preservação do meio ambiente. E aí nós vamos observar que palavras que fazem parte hoje do vocabulário político e econômico nasceram dentro desses núcleos de discussão. Uma dessas palavras pode ser sustentável? Desenvolvimento sustentável. É uma dessas palavras que é resultado de um relatório produzido por uma senhora chamada Gro Harley, Grandit Land, algo assim. Essa senhora, por exemplo, foi vice-presidente da Internacional Socialista. Uau. E foi uma das líderes da Organização Mundial de Saúde. Então você começa a observar que o gramichismo acontecendo na acontecendo por todo. Isso aí. Eles foram introduzindo representantes estratégicos em locais estratégicos. E como eu estava dizendo, entre as duas primeiras guerras ocorre a organização da ONU, Organização das Nações Unidas. Qual era o viés da ONU? Para que a ONU foi criada? Para preservar a paz. Para ser a segurança. Que é um dos temas importantes. Paz e segurança. É um dos pilares da ONU aqui hoje em dia, é paz e segurança. Né? E é interessante porque quem está nos acompanhando talvez não entenda o valor desse tipo de informação, mas quando nós saímos de uma leitura conspiracionista para uma perspectiva teológica, nós entendemos que o evangelho é pregado contra o mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema organizado que vive fora do domínio, do governo e da autoridade de Deus. E houve algumas tentativas, né? Sim. O mundo é sistêmico. O mundo, desde então. A Bíblia relata inúmeros episódios de os imperadores romanos. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm em comum a ideia de um governo central e mundial. É isso aí. Bom, a gente vai precisar dar uma pausa aqui agora, rapidinho, mas você que está aí nos acompanhando, o assunto está ficando bom. Tá aquecendo, tá aquecendo. Né? Tá construindo uma ideia muito importante. E a gente vai ter aí até o final do mês para debater esse assunto, para trazer essas informações. Mas a gente vai agora para o nosso volta daqui a pouquinho, não sai daí e a gente já volta. Vamos lá? Bora. A PPS Brasil Itaboraí agora é parceira da TV Missão Cidade. E para você que está assistindo a nossa programação agora, saiba que temos um desconto exclusivo para você. Não perca essa oportunidade e proteja o seu veículo com a associação que mais cresce no Brasil. Acesse mais informações com o QR Code que está aparecendo na tela e faça já a sua cotação.
embaixador do Rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do Rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser um embaixador do Rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões, orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Chegou a temporada, voe comigo na Travel Blue Turismo. Do aéreo ao terrestre, essa é a hora de dar asa aos seus sonhos. Nosso atendimento personalizado garante a melhor experiência em viagens. Ligue para o número que está aparecendo na sua tela e o melhor destino espera por você. Procurando por segurança e rastreamento? Nós estamos aqui para você. A Rota BR é uma empresa de rastreamento e monitoramento com cobertura em todo o território nacional. Temos rastreamento especializado para barcos com dispositivos náuticos, GPRS e satelitais. Rastreamento veicular para carros, motos e frotas. Temos um exclusivo sistema de alerta por violação de fronteira. A melhor segurança com as mais avançadas tecnologias e os serviços que se encaixam no seu perfil. Conheça nosso site rotabrrastreamento.com.br e ligue agora mesmo para o número 21 97102 2734 para instalação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética, vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção 0 intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar,
e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Voltamos, estamos aqui de volta. Que maravilha ter você, que honra ter você aqui com a gente na nossa primeira live da revista Missão Cidades. Tem uma galera aqui comentando no chat. Sejam bem-vindos, participem mais. Comentem mais, né, gente? Comentem, vocês estão entendendo o assunto, vocês estão gostando do assunto. Fala aqui pra gente. Sugiram alguma coisa, né? Olha, tem um detalhe aqui que eu acho que vocês não falaram. Quem é o anticristo pra você? O que você acha desse pacto? Afinal de contas, isso aqui é um futuro? Você sabia dessa notícia? Você tá atento às notícias? Fala com a gente. Tá acompanhando, né não? E nós voltamos agora. Pode continuar aí o assunto que você estava falando, construindo uma ideia muito boa acerca desse assunto. Aqui nos nossos bastidores, né, nós estávamos conversando a respeito da primeira parte do nosso encontro, e estávamos falando a respeito de como o sistema do mundo está se estruturando em torno de um viés ideológico. Temas como meio ambiente, paz, fome no mundo, são temas que mexem com o imaginário das pessoas e que têm a adesão voluntária de todas as pessoas em todos os lugares, porque além de ser um tema comum e de interesse mundial, fazem parte do nosso ideal de mundo melhor. E é interessante porque quando nós apanhamos a lista de sugestões no Pacto para o Futuro, que, como nós dissemos no primeiro bloco, nada mais é do que a repaginação da Agenda 2030, porque a gente fala em aceleração dos eventos, mas o que se observa é que essa é uma agenda inesgotável. E isso por quê? Porque na ECO 92 foram estabelecidas metas para 2020 e elas não foram cumpridas. Não. E o que eles fizeram? Eles estenderam o prazo para cumprimento das metas até 2030. Metas do quê? Erradicar a fome, igualar os gêneros, gerar paz, acabar com o desmatamento no mundo. São bandeiras positivas, ok? Só que nós nos atentamos aos títulos. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Quando nós apanhamos esses relatórios e os lemos, o descritivo de cada título é que nos causa preocupação. Sim, porque bate em confronto direto. Porque o descritivo de uma ideia de apoio à ideia de reprodução da espécie humana, que é uma das bandeiras, traz na sua declaração sobre o tema o apoio ao aborto. O apoio... Não é onde tudo começa? Mas é o que passa despercebido. É que eles estão usando a agenda, uma agenda com temas positivos para introduzir ideais negativos. E as pessoas ouvem, por exemplo, uma propaganda do Jornal Nacional, ou uma matéria no Jornal Nacional, ou outro portal de notícias, e ouvem a notícia: a ONU está fazendo a proposta às nações para um pacto para o futuro, aonde se prevê o combate ao desmatamento, onde se prevê o apoio à igualdade de gênero, e tudo isso parece positivo. Só que quando você investiga o que está relatado dentro de cada tópico, me parece que são 17. E aqui está surgindo aqui na tela para vocês, está escrito aqui, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que são chamados de ODS.
né? Essas ODSs são os objetivos previstos dentro dessa agenda ideológica, que é defendida como agora pacto para o futuro. Eles estão ampliando a janela para o alcance das metas para 2045. E o que está passando despercebido? Está passando despercebido que, por exemplo, entre 2021, aliás, entre a meta de 2021 e 2030, existe um lapso de uma década. Sim. E ao longo dessa década, sabe o que eles perceberam? Que em 2030 eles só terão alcançado 17% da meta. Ou seja, eles falharam em implementar essa política em todo mundo. Mas a questão é, eles querem implementar essa política ou eles estão querendo manter essas bandeiras ativas para continuar discutindo com a sociedade esses temas e atrair as pessoas para o seu viés ideológico? Porque eles sempre reclamam que não tem apoio, que não tem recursos, que não tem a liderança dos processos políticos. E o que eles estão fazendo por todo mundo? Fomentando, mobilizando as pessoas em torno dessas ideias. Estão compreendendo? Eles querem erradicar o desemprego, mas não querem fomentar o desenvolvimento de negócios. O que eles estão propondo? Estão propondo um modelo onde o Estado dirige os processos e não as empresas. Eu acho que o mais perigoso disso tudo é como isso foi desenvolvido em outras nações, inclusive uma que está em loco agora, que é a China, onde o cidadão ele é questionado e o governo é inquestionável. Então o que acontece? Espera aí. Então estamos partindo do prisma que o cara que está sentado na cadeira ele é inquestionável? Mas pasme, a China não assina o pacto. A Rússia não assina o pacto. E isso é impressionante, porque eles conseguem influenciar o mundo com sua ideologia e conseguem fazer com que as nações assumam um compromisso ideológico sem que eles se submetam às regras desse pacto. Ou seja, eles não são fiscalizados, mas fiscalizam através das regras que são introduzidas. Então o mundo é cada vez mais socialista, mais à esquerda, ok? As nações estão cada vez mais propensas ao conflito, que você chamou de caos, né? E por que elas estão cada vez mais propensas uma nova ordem na cabeça ao conflito? Porque isso força os países ao endividamento. Quem faz guerra sem se endividar? Quem tem dinheiro para bancar uma guerra? Até porque é caro. Ok? Então eles terão que ir num fundo monetário internacional, pedir empréstimo. E quem é que está por trás do fundo monetário? Conhece mais como os globalistas. Né? E aí você tem o globalismo, né? No globalismo, personagens importantes do mundo, né? Você chamou de players, né? Que vão ditar as regras. E acredite, é provável que esse sistema ideológico que atrai o mundo para um ambiente onde o debate político é internacionalizado, ok? Porque, por exemplo, hoje todos têm interesse na Amazônia. Por quê? Por quê? Porque a Amazônia é o território do mundo que possui as maiores fontes de riqueza. Ok? E o que acontece hoje na Amazônia? Queimadas, como nunca houveram. E o que o nosso presidente fez na ONU? Ele fez um discurso alegando que faltam recursos, alegando que falta instrumentos, leis, que falta um governo mundial capaz de sustentar as intenções de preservar o mundo, de garantir um mundo melhor. Ou seja,
Nós temos porta-vozes hoje que pregam a unificação política e econômica para que seja possível um governo mundial. Ok? Esse é o sistema que está sendo preparado. Se nós não entendermos que existe um esforço mundial para que o mundo se unifique e seja viável a criação de um governo internacional que dite regras e leis para as nações soberanas. A soberania das nações impede a ONU de determinar o que vai acontecer dentro dos países. Sim. Mas se houver um governo mundial, acaba a soberania das nações. Ou seja, eu e você não temos mais poder de decidir o futuro do nosso país. Sim. Então, o que nós observamos? Tirar da mão do povo, né? Que os globalistas, né, querem vencer o nacionalismo. Sim. Ok? Certo. É por isso que aqui no Brasil a sociedade se dividiu. Vocês perceberam nas últimas eleições presidenciais? Os nacionalistas de um lado e do outro os globalistas. Sim. E é isso que está acontecendo. A última linha de defesa é, do ponto de vista político, é o nacionalismo. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos, a única arma que temos à disposição é a pregação do Evangelho. Oração. Porque nós sabemos que o sistema do mundo vai ser implantado. Sim. O anticristo será revelado. Por isso, o fim profetizado, né? é inevitável. O fim é inevitável. Sim. O anticristo, obviamente, ele vai se esforçar para se estabelecer. Só que quando nós olhamos as escrituras sagradas, nós percebemos que a Bíblia não nos deixa sermos surpreendidos. Não vai pegar de surpresa, não. Quem estiver ali meditando de dia e de noite, como o Senhor falou a Josué, exatamente, a lei do Senhor, não vai perceber pego de surpresa. Nós dividimos, né, a escatologia, né, que é a doutrina que estuda os últimos dias, em duas fases importantes, em se tratando do final dos tempos. O primeiro deles é o princípio das dores. Né? Esse princípio das dores é a dispensação atual. Nós estamos vivendo essa época das guerras, dos rumores de guerras, da fome, pestes, terremotos, né? O tempo da apostasia, onde muitos estão se afastando da verdade, e é muito importante que nós frisemos isso aqui, né? Afastar-se da verdade é diferente de esfriar na fé. Muitas pessoas são fervorosas, crendo errado, crendo em algo que não é a verdade. Entende? São veementes, usando até textos bíblicos para defender ideais não bíblicos. Então, o que é apostasia? Apostasia é se afastar da verdade. Toda apostasia é apoiada em uma heresia, em um falso ensino. Geralmente te afasta de Deus. É por isso que Jesus, em Mateus 24, quando os discípulos perguntam ao mestre a respeito do final dos tempos, né, e o tempo do fim e da restauração de todas as coisas, o Senhor responde os discípulos dizendo: primeiro, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. A maior preocupação de Jesus é que os seus discípulos não sejam enganados. Jesus trata esse tema como um tema mais relevante do que o sinal das guerras, dos rumores da guerra, que ele também vai citar posteriormente. Então a preocupação do Senhor nessa fase, que é preliminar ao tempo do fim, porque o tempo do fim vai ser inaugurado com o testemunho do Evangelho. Veja que em Mateus 24:14 ele diz que este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Veja que entre o verso 4 de Mateus e o verso 14, Jesus vai falar sobre o período
que nós chamamos de dores. Esse período de dores é um período onde a igreja e todo mundo sofrem os efeitos de uma transformação cultural, social, conjectural. A economia do mundo é abalada, os reinos do mundo são abalados, né? O meio ambiente sofre fenômenos naturais. Estamos falando de terremotos. Sim. Você olha para os Estados Unidos, um atrás do outro, né? Japão então nem se fala. Sim. Então nós vemos agora o furacão Milton, né? Uau, quer dizer, aquilo ali foi aterrorizante. Furacão que me assemelha a um texto bíblico que diz que os homens desmaiariam com as expectativas, né? Como de fato. O furacão Milton não foi o que eles disseram que ia ser. Sim. Mas as pessoas já estavam ali desmaiando pela expectativa. Olha só. Olha o sinal. Só um minutinho, gente. Ó. Eduardo Felipe tá aqui falando, ó. Ótimo tema para ser debatido. Seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. É isso aí. Isso aí. Então, como estávamos aqui comentando, a pregação do Evangelho inaugura o fim. Se você observar o verso 15 de Mateus, qual é o primeiro evento após a inauguração do fim? O advento do anticristo, que Jesus chama de abominação da desolação. Veja que ele é vinculado à profecia de Daniel. Sim. Em Daniel 9, 27, Daniel faz menção, né, a figura do anticristo. Vou tentar colocar aqui na tela para as pessoas. Vai ficar melhor. É o Daniel 9, 27. Já abram suas Bíblias em Daniel 9, 27 e acompanhem conosco esse texto bíblico que é esclarecedor, né, apóstolo? Isso aí. Então vamos lá. Aqui, Daniel 9. Deixa eu só. 9, 27. Vamos embora. Daniel 9, 27, o texto diz assim: E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que Jesus começa a descortinar no seu sermão escatológico, no seu sermão profético, que o tempo do fim é inaugurado com a revelação da figura do anticristo. Ou seja, nesse versículo 15 de Mateus, Jesus começa a falar sobre o período tribulacional. Veja que ele está consonante com o texto de Apocalipse, capítulo de número 6, que vincula o início da tribulação à manifestação do cavaleiro do cavalo branco, ok? Que não tem a coroa, que não tem o reino, que tem um arco vazio, né? Uma coroa na mão. Então veja que ele é o engano, porque ele parece uma espécie de salvador, né? Porque a ideia messiânica é de um governante, ok? A ideia messiânica judaica é de um governante que se assentará sobre o trono de Davi. Sim, inclusive eles esperam nós chamamos, como é que é? O filho do homem. É importante destacar que esse governante se assentará sobre o trono de Davi. O trono de Davi estava estabelecido em Jerusalém, né? É importante destacar que o palácio do rei e o templo dividiam o mesmo monte, né? Que é o monte chamado Sião, mas é o Monte Moriá. Né? Então você e eu sabemos que o anticristo será reconhecido, inclusive pelos judeus, como sendo o Mashiach. Porque ele só vai se assentar lá se tiver essa intitulação. Só que veja que coisa interessante. Daniel denuncia na sua profecia que ele vai fazer aliança com muitos.
Inclusive, não vou deixar essa para a próxima. Mas só um minutinho, apóstolo. Tem aqui o Eduardo Felipe, tá participando aqui com força. Ele veio aqui falando o seguinte, ó, é verdade, guerras acontecerão em todos os lugares, mas não acontecerão, as guerras não acontecerão em todos os lugares, mas o engano sim. Sim. Ó, Daniel, verdade. Parabéns, hein? Verdade. Top. Nessa fase que nós estamos vivendo, existem rumores de guerra. Simultaneamente hoje, existem conflitos civis na África, no Oriente Médio. Existe uma guerra instalada entre Israel e os países que pertencem à Liga Árabe. Nós temos na Europa o conflito entre Ucrânia e Rússia. Nós temos na América Latina o conflito entre a Venezuela e a Guiana Francesa. Tudo isso está acontecendo. No Haiti... Aqui no Brasil nós tivemos aí nesse embate político aí uma quase guerra. Não, nós temos no Brasil uma guerra civil camuflada, que é a guerra contra os narcotraficantes também, que estão instalados. No Brasil existe barricada, existe um índice elevado de mortes. Então nós temos um cenário de guerras e rumores de guerras entre nações, entre reinos, e as pessoas estão em todo o mundo, né, sentindo o aumento da iniquidade, o aumento das contrações. Né? O mundo está cada vez mais sensível aos eventos. Porém, nós observamos que mesmo a intensificação desses acontecimentos não tem sido suficientes para atrair a atenção das pessoas voluntariamente a Cristo. Isso por quê? Porque elas estão dormentes, cegas, afastadas da verdade ou apostatadas. Né? Então nós vemos que o engano vai ser capaz de promover, promover uma aliança entre muitos. E veja que Daniel dá uma leitura clara sobre o evento. Ele diz que essa aliança vai durar a metade do período tribulacional. E então ele vai fazer cessar o sacrifício. Isso aqui é muito importante. Isso mostra que ele vai subir a essa posição com o apoio dos judeus, com a ativação do culto em acordo com a liturgia da Antiga Aliança. Está arriscado até mesmo dos cristãos e apoiarem no meio da grande tribulação, esse falso Messias vai romper com os judeus, vai chegar como Messias e vai se revelar inimigo da nação judaica. É o que a gente tem que perceber, porque que a gente tem que ficar preocupado hoje como cristão. Houve uma aproximação muito grande por meio desse paralelo político, né, que faz divisão na sociedade hoje, com a sociedade judaica. Hoje nós defendemos Israel veementemente em algumas denominações, entendeu? E as pessoas dentro de denominações não têm observado que o judeu ele não tem Cristo como Messias. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em vamos defender Israel até que... A verdade é que não são todos os judeus. Né? Muitos judeus hoje são messiânicos, creem em Jesus, pregam o Evangelho bem citado. E creio que serão participantes do que nós chamamos de arrebatamento. Porque quando nós discutimos a questão tribulacional e o advento do anticristo, é importante destacar que existem linhas teológicas. Algumas são pré-tribulacionistas, acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Outros são mesos ou mid-tribulacionistas, acreditam no livramento durante, e outros são pós-tribulacionistas, acreditam no arrebatamento no final. O que pensamos a respeito desse evento? Pensamos a respeito desse evento que a igreja provavelmente será arrebatada antes da grande tribulação. Vai ter que estar atenta. É importante estar atenta. Mas a Bíblia nos dá evidências para crer nisso. E quando mencionamos
por exemplo, o sermão profético de Jesus em Mateus 24, né? É possível montar um cenário, uma linha do tempo, onde nós fazemos o apontamento de que o período das dores de parto, a grande tribulação e o advento do Messias estão organizados nessa ordem. Até porque quem falou foi o próprio Cristo. O próprio Cristo falou. Só que é importante ressaltar que o próprio Jesus menciona a vinda, um abrir e piscar de olhos, e a volta, de maneira que todo olho verá. Então mesmo Jesus fala sobre o arrebatamento de maneira sutil, e ele não garante que esse arrebatamento é para a nação judaica. Não. Ele apenas menciona que quando disserem que o Cristo está aqui ou acolá, não vá. Não vá, porque o Cristo, a vinda do Filho do Homem, será como um relâmpago do céu. Será súbita, ok? Mas o que ele afirma para os judeus, porque o sermão profético é dado para os seus discípulos, num contexto judaico, quando Jesus está no templo, falando sobre o fim dos tempos para os judeus. Sim. Uma coisa que eu acho que é muito importante, apóstolo, é o final ali onde Jesus está falando sobre algo que é muito interessante, a nossa atenção. Isso é muito importante. Precisamos estar muito atentos, porque tem um servo ali que é mau e infiel, e um servo bom e fiel. Jesus não tem no texto, entendeu? E nem a Bíblia, no seu contexto escatológico, compromisso em determinar a data da vinda. A preocupação do Senhor é que cada um... Havia a trombeta de Deus tocando, a mesma trombeta que Jesus... Êxodo 19. Êxodo 19. A mesma trombeta que Jesus portará na sua vinda, a trombeta de Deus com voz de arcanjo, foi a trombeta tocada em Êxodo 19, a trombeta que fez tremer a terra, que fez com que a nação de Israel temesse a voz do Senhor e pedisse a Moisés que Deus falasse com ele e não falasse com o povo. Essa mesma trombeta vai tocar no momento da vinda do Senhor. A questão é que... A última, né? A última trombeta. Né? É uma outra discussão. Né? E o que é importante destacar? Que na ocasião eles receberam os mandamentos nesse ambiente. Sim. E eles se comprometeram com Deus de não desobedecer os mandamentos do Senhor. A minha grande preocupação é que eles falam para Moisés e pegam Moisés ali numa situação onde Deus está trazendo o povo, né, para uma situação de intimidade direta com cada um deles ali. Sim. E aí eles fazem o quê? Colocam uma liderança humana no lugar de Deus. Não, mas observe. Isso para mim já foi uma apostasia por si só. Eles, 40 dias depois dos mandamentos, onde o Senhor disse para o povo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança aos homens. Mas sabe o que é o mais sinistro disso tudo? Que eles chamaram aquele bezerro de El Shaddai. Então, mas é essa a questão. Jesus, dá até coceira. O assunto está muito bom, né? Muito bom. O Felipe está falando que é verdade, guerras não acontecerão em todos os lugares, mas o engano sim. O espírito do engano dirá que há paz, mas a palavra refuta dizendo que haverá repentina destruição. O espírito do engano repetiu a mesma coisa. Rapaz, o Eduardo tá é isso aí, Eduardo. Só que nós já chegamos em 1h31 minutos. Da nossa primeira live da revista Missão Cidade. Se a gente falar tudo agora, vai ficar sem assunto depois, né? É ruim? É ruim. Nós precisamos encerrar essa primeira participação. Sim. Mas amanhã a gente volta. Amanhã? Não, amanhã não. Quarta-feira a gente volta. Para dar continuidade a esse assunto tão importante que é o Pacto para o Futuro. Amanhã a gente vai desenvolver, vamos pegar um monte de assunto, trazer para vocês ficarem muito empolgados, igual eu tô. É isso. Querem dar as considerações finais? A consideração final é que, quero muito que os irmãos já comecem a estudar Apocalipse 17, porque Apocalipse 17 dá uma chave muito interessante aí, para que a gente fique atento. A gente não vai falar dela agora, né? E ali ele traz exatamente, Apocalipse 17, ele vai começar a montar ali o que é os governos que vão estar atuando nesse momento,
né? Lembra disso? Nós fizemos há um tempo atrás alguns estudos sobre isso. E Apocalipse 17 aponta diretamente para o que está acontecendo agora. Governos se unindo no mesmo propósito e tal, destaque de alguns governos em específico. Então é muito bom que vocês estudem Apocalipse 17, porque em breve a gente vai estar comentando sobre ele. É isso aí, apóstolo. Já se preparem. Contigo. Precisamos falar sobre os embaixadores do rei ainda, antes de encerrar. Perfeito. Acho que o primeiro encontro foi formidável, tivemos oportunidade de falar um pouco sobre a conjuntura política, uma perspectiva bíblico-teológica, né? Uma visão escatológica. O que eu quero dizer aos irmãos é que o assunto últimos dias, a escatologia, é um tema muito importante. Deve ser tratado com toda a responsabilidade. Nós não temos a menor pretensão de prever o futuro, mas de, atentos aos sinais dados pelo Senhor, nos mantermos vigilantes. Sim, esse é o foco, né, dos nossos encontros. A revista Missão Cidade será, creio, que um farol para nos alertar periodicamente a respeito desse caminho, né, de nós nos mantermos voltados para a Escritura Sagrada. Você pode ser um leitor da revista Missão Cidades. Ela é uma revista digital, né? Uma revista digital em PDF. Na quarta-feira nós vamos estar fazendo a inauguração, né, do nosso plano de assinantes, que vai ser disponibilizado para você, e você que está aí acompanhando a nossa live vai ser com toda certeza beneficiado por uma condição especial, onde nós acreditamos que você vai ser treinado, abençoado através do conteúdo da revista. E quero também lembrar que a TV Missão Cidades está no ar. Você que está acompanhando agora a nossa live, pode baixar no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo da TV Missão Cidades. O Davi vai nos dar acesso aí a um tutorial, né, de como você vai poder acessar o aplicativo, baixar o aplicativo e acompanhar a programação da nossa TV Missão Cidades 24 horas. Né? Não tem mais desculpa. É verdade. Não tem mais desculpa. Também... não consigo assistir uma TV de qualidade que fala de coisas do Senhor, que tragam assuntos pertinentes do dia a dia, que nos tragam para ter mais contato com o Senhor. Não temos aí canções. Mano, aqui na TV Missão Cidade nós temos todos os aspectos cristãos em loco. Isso, inclusive temos programação infantil, que está acabando daqui a pouquinho, filmes, documentários, cultos, não é isso? Isso aí. Muito bom. Só lembrando aqui, você quiser assistir a TV ao vivo, entra no site mcbrasiltv.com.br. Temos lá o link também para você baixar o aplicativo no seu smartphone, também, né? No iOS, no Windows, no seu computador. E também o nosso Instagram. Siga a gente no Instagram, @mcbrasiltv. Lá nós temos o link, todos os links disponíveis lá na nossa bio, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, está rolando na TV Missão Cidades, ao vivo, 24 horas. É isso aí. Não é não? Maravilhoso. Estou feliz. Eu também estou. Tá feliz? Eu tô felizaço. Lembrando que, olha, aí você que está assistindo aí na tela, no canto superior direito, próximo à cabeça do apóstolo Washington, temos o QR Code para você se tornar um dos nossos embaixadores do rei, e ajudar a gente a manter todas essas frentes missionárias em atividade. Precisamos aí de muitos esforços, e o seu esforço para estar aqui conosco, nos ajudando nesse projeto maravilhoso que é comunicar o Evangelho através das mídias sociais, né, e da TV Missão Cidade. Você pode ser participante, você pode, a partir desse QR Code que está aqui nas costas do apóstolo, né, ajudar o nosso projeto, apontando seu celular aí para ele. De cara aí você já pode ser um dos nossos patrocinadores, um dos nossos amigos que vão contribuir, né, para que esse projeto continue e expanda, né, trazendo o Evangelho full time, né, para você aí. Você vai ser muito abençoado por tudo que nós estamos preparando de conteúdo para você. O Rodriguete estava com a gente até agora. Parabéns a todos, assunto muito importante para aprendermos. Isso aí. Parabéns, Rodrigo, aí, por ter ficado até o final com a gente.
né? E participando, né? Que é o mais importante, porque a sua participação é muito válida. E queremos, Rodrigo, que você também traga aquilo que você entendeu ou não, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de milhões. Né? Em breve nós estaremos aí na casa do 1 milhão, eu creio, né? Tenho fé que o Senhor vai espalhar esse conteúdo, porque estamos aqui na comunhão, no Partir do Pão, e o Senhor vai acrescentar aqueles que vão ser salvos, e todos aqueles que se interessarem por esse tipo de assunto, sem dúvida, vai estar no caminho do nosso Salvador aí, porque nós queremos aqui pregar o Evangelho em loco, full time, toda hora, para você ficar aí muito esperto no que está acontecendo no mundo, né, apóstolo? É verdade. Conte conosco. Sempre pela manhã estaremos aqui, segunda, quarta, quinta e sexta, reunidos para falar a respeito da Palavra de Deus, tendo como temas as manchetes, né, os tópicos que estarão na edição da revista Missão Cidades do mês. Lembrando que a próxima edição da revista vai ser publicada no dia 1º de novembro. Olha, seja embaixador do Rei, venha financiar esse lindo projeto, venha participar conosco dessa missão. Eu aprendi que missões é feita orando, ofertando ou indo. Aqui você vai fazer orando, ofertando e indo. Contamos contigo. Deus abençoe a sua vida. Tchau, gente. Até quarta-feira. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Shalom. Tchau. Tchau, tchau.